Bem-vindo ao podcast Investidor Milionário. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Brenner. Você deve estar perguntando, quem somos nós? Por que estamos aqui? Aqui é quase um boteco, tá? No meio de Goiás, mas para a gente falar de histórias de pessoas reais que atingiram o seu primeiro milhão. Para te inspirar e mostrar que todo mundo pode chegar lá um dia. É isso mesmo. E nós estamos aqui hoje com o Ricardo Moraes. Então, Ricardo, quem é você? Eu sou o Ricardo, né, de São Paulo, sou desenvolvedor de sistemas, né, trabalho na parte de desenvolvimento de sistemas. Há mais de 20 anos aí nessa área aí de TI aí, fazendo vários tipos de sistema aí, sistema de rastreamento, de caminhão, de pedido, de análise de dados, agora com inteligência artificial, toda essa parte aí. A gente trabalha aí. Você começou a trabalhar com logística, então, sistema para logística ou não? Não, Diversos. na verdade eu comecei a trabalhar em manutenção de computador. Primeiro eu comecei na parte de manutenção de computador, aí depois eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar na parte de desenvolvimento de sistemas, aí eu migrei, né, de área e passei a desenvolver sistema. Aí fiz curso técnico de processamento de dados e depois fiz faculdade de ciência da computação também. E, Ricardo, como é que é isso? Quando que você começou a trabalhar? Como é que é a sua relação com o dinheiro? Então, comecei a trabalhar muito novo, né? Na verdade, a minha irmã ganhou o primeiro computador dela. Minha mãe comprou um computador para minha irmã e eu quebrava o computador toda hora. Quebrei uma vez, quebrei duas, quebrei três, até que minha mãe não aguentou mais e falou. Aí tava passando por uma escola que dava curso de manutenção de computador e falou: é isso, tem que matricular esse moleque para parar de dar prejuízo. Fiz esse curso, adorei, amei o curso. Achei que se identificou, era criança, mas me identifiquei muito com o curso em si. E passei a começar a trabalhar. Comecei a fazer limpeza de computador. Geralmente era só o cooler ali. E aí você metia a faca na pessoa para passar a escova. Não sabia ainda muito cobrar, né? Na verdade, eu acho que eu era até mais explorado do que cobrava caro. Como era criança, o pessoal dava uma enrolada. Mas assim, no geral, comecei a instalar. Na época, o CD, ele vinha em kit, né? O CD-ROM, né? Uhum. Aí tinha que abrir, ganhei muito dinheiro instalando kit multimídia aí em vários computadores aí. Isso era que ano? Isso era 95. Pô, 95. Então, de novo, né? Eu pensando aqui comigo, antes do Windows 95. Antes do Windows 95. O primeiro computador que eu tive foi com DOS e o Windows 3.11. Rapaz, se você apagasse aquele DOS ali que ficava na área de trabalho, era isso, né? Acabava tudo. Acabava tudo. Não tem nem idade pra isso. Eu sinto muito. Fica a informação aí na história, né? História da informática. Tecnologia. Melhor, na época era muito bom, que os computadores era tudo fracionar, era um Frankenstein aí era tudo com várias peças de tudo, cara. Hoje os fabricantes montam bonitinho tudo, mas na época você comprava as peças, ia montando, ia montando o computador, ia adaptando. Era bem legal. Foi uma época bem legal aí. Que eu gostei bastante aí na época que eu aprendi, né? E passei a ver que dava dinheiro, né? Mas não tinha educação financeira nenhuma. Que ganhava, gastava. 100%. 100%. Comecei a ganhar dinheiro e gastar. Não chegava nem no fim do mês. Com 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. E aí, como foi sua evolução ali? Foi trabalhando? Aí eu consegui um trabalho numa escola, né? Como eu mexia com computador, tinha pouca gente na época que mexia. Não era bastante incomum. Então, assim, como eu mexia, tive uma vantagem, né, em questão nessa parte. E uma escola, né, meu tio tinha uma escola de computação e ele acabou oferecendo um emprego para mim de digitar mala direta. Então eu comecei a digitar mala direta, pegava aqueles cupomzinhos de supermercado e aí montava a mala direta, propaganda e comecei a trabalhar desse jeito. Foi curto o período, aí logo depois comecei a dar aula de Windows também, na época. Aquela
aquela época que a escola de profissionalizante tinha 20 pessoas, era duas pessoas por micro, né? Uhum. A pessoa tinha que dividir o computador Aham. pra usar com outra pessoa. Caraca, então você deu aula também? Dei aula. Pô. Aí comecei a dar aula, né? Aí foi que eu tive, quando eu comecei a fazer o curso técnico, comecei o curso técnico 14, aí colégio técnico, né? A partir do segundo ano já comecei a ver programação, aí comecei a me interessar por essa área de desenvolvimento. Isso aí com que idade? Isso aí com uns 16 já. Já 16 Já já. tava com 16, mais ou menos. E quando que você começou a se preocupar com o dinheiro de fato? Você falou assim, cara, eu acho que eu tenho que cuidar, tenho que começar a investir, começar a ganhar mais dinheiro. Então, aconteceu um negócio com a minha família, o meu pai, o patrão dele acabou falecendo num acidente de carro. Ele tinha uma Ferrari, né, e acabou batendo a Ferrari na rodovia a 300 por hora. Nossa. Só. Então ele acabou falecendo, e aí a partir disso eu vi meu pai tinha uma vida estável, tinha relativamente tudo, tinha um carro bom, casa boa, tudo, e vi que meio que aquilo meio parou de uma hora para outra. E aí veio um estalo na minha cabeça, poxa, preciso arrumar outras formas de ter renda, preciso cuidar mais do dinheiro para quando eu tiver, meu pai devia ter uns 55 por aí, quando isso daí aconteceu. Então eu falei, poxa, quando chegar nessa idade, eu não posso ter o mesmo problema. Então acabou sendo uma lição para mim naquela época de, você tem que juntar, você não pode gastar tudo. A partir desse evento, comecei a ter essa vontade de, poxa, eu preciso ter mais renda, eu preciso guardar dinheiro, preciso ter uma segurança. Show de bola. Pra E fazer. nessa idade você já devia estar ganhando dinheiro bom, né? Que você falou que você dava aula, você Sim. estava fazendo curso profissionalizante também. Ganhava, em relação aos meus amigos, eu ganhava eu ganhava muito bem. Enquanto os meus amigos eram auxiliares, administrativo, tudo, dando aula. Eu cheguei a dar aula por Itaú com 16 anos, por um grupo de alunos de funcionários do Itaú. Caraca. Então, assim, na época, como pouca gente sabia, informática, tudo, tinha essa possibilidade. Como eu sabia, tinha um certo domínio, tinha o curso técnico na época, então tive uma facilidade aí de acabar entrando nessa parte aí de treinamento, e as coisas foram evoluindo aí pra mim, foi progredindo aí na carreira. Mas, assim, tive que fazer uma escolha. Na época, eu ganhava dinheiro, eu tive que fazer uma regressão no que eu ganhava para entrar na área de sistemas. Achava que a área de sistemas era mais interessante do que a parte de ser instrutor, de dar aula. Acabei acertando. Não foi uma orientação de ninguém, mas acabei acertando. Deu certo. Aí, acabou dando certo. E como que você começou? Você falou que você começou a se preocupar em guardar dinheiro com a cidade já, né? Você começou guardando um percentual dessa renda, ou você dividia isso? Tipo Exato. carro, né? Como é que... A primeira vez que eu comecei a ter noção, eu falei, não, eu era pessoa jurídica, então não tinha FGTS, não tinha férias. Comecei nas férias, então assim, poxa, eu tenho que ter um dinheiro para tirar férias. Sempre gostei muito de viajar, adoro viajar. Então assim, tenho que ter o dinheiro das minhas férias. Aí comecei, vou separar 10% do meu salário para férias. Aí assim, demorei um pouquinho para começar a juntar dinheiro para a parte previdenciária, que na verdade a que deu start. Eu comecei só com 26 anos, que eu comecei realmente a guardar pensando em futuro, assim, pensando em aposentadoria. Lembrando que hoje você tem? Hoje eu tenho 41. 41. Começou aos 13, lá em 95, 5. Trabalhou, ralou ali Isso. aos 26 que você conseguiu parar pra perceber que, assim, poxa, já era casado, né? Casei com 22 anos, já tinha minha filha, aí eu falei, poxa, tenho que me preocupar lá na frente, não quero depender de ninguém. Aí veio essa necessidade, não, vou reservar 20% do que eu ganho para futuro, não vou mexer nisso, e cumpri esse compromisso até hoje de não ter mexido naquele dinheiro que eu me comprometi com 26 anos. Então, é isso que deu todo o lastro aí para conseguir ter uma reserva financeira hoje. Show de bola. E hoje você tem uma empresa,
Dentro da área de sistemas, tem uma empresa de sistemas, assim, comecei sozinho, né, era pessoa jurídica, aí houve a necessidade de um dos meus clientes de ter mais pessoas trabalhando para eles, o trabalho comigo já tava bem no limite, aí eles, não, porque você não contrata alguém? Aí a gente acabou contratando, aí arrumei outro cliente, arrumei mais alguns outros clientes, e aí acabei expandindo aí minha empresa a partir aí de 2013, mais ou menos. Passei a ser uma empresa. Antes eu não era uma empresa, eu era uma pessoa jurídica que trabalhava sozinho. Aí a partir lá de 2012, 2013, eu realmente virei uma empresa. Passei a ter uma empresa de verdade, né? Com funcionário, com estrutura. Mudei na pandemia, né? Transformei tudo remoto de novo. Na época havia necessidade, os clientes queriam ir na empresa, visitar, ver um espaço físico, ver as pessoas trabalhando. E hoje a pandemia acabou facilitando essa parte de não precisar mais tanto essa proximidade. Show. Nesse seu processo aí de começar a juntar, pensando na previdência, né, no seu futuro, que já estava com a família estabelecida ali. Antes você tinha começado a pensar mais em ter mais renda. Trabalhar, mais renda. Tem que explorar outras coisas aqui, abrir minha cabeça, vi o problema do meu pai. Mas para questão de segurança, né? Preciso ter mais renda para quê? Para não ficar dependente de uma certa empresa. Cara, assim, você começou a pensar nisso, juntar dinheiro, deixou de ser um PJ simples, né, é uma empresa aqui estruturada, tem pessoas, tem sonhos aqui. Saiu da eu presa, né? Eu presa. O que foi ali? Qual que foi o maior desafio? O que foi mais difícil para você? Quando eu tava sozinho, a responsabilidade era comigo. Então, assim, tinha uma postura diferente. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, ia acontecer comigo, não ia acontecer com os meus funcionários. Hoje, eu tenho uma rede de pessoas, colaboradores que trabalham comigo, que eu tenho uma preocupação por eles, igual eles têm comigo. E assim, o fato de eu poder prestar um bom serviço para o cliente e dar uma segurança, o cliente confiar de estar com a gente, de prestar serviço com a gente, dá toda essa confiança para a pessoa trabalhar também. E hoje, assim, o meu colaborador, ele é praticamente sócio, colabora o sucesso, se tem mais lucro, a gente tenta compartilhar todos os ganhos da empresa, a gente tenta compartilhar todos os pontos, os de sucessos, de não sucesso, para que todo mundo esteja confortável de trabalhar, não tem aquela desconfiança, eu vou ser mandado embora. Hoje eu opto por trabalhar com pessoas que estejam seguras comigo, tanto é que eu tenho baixíssima rotatividade hoje, em questão de pessoas, mas e são pessoas maravilhosas hoje que trabalham comigo, e hoje eu trabalho por eles também, assim como eles trabalham comigo. E o que mais vocês fazem lá? Que afegão médio igual eu e o Guilherme aqui da tecnologia. O cara que achava que tinha 40 mil pessoas controlando os drones. Os drones, dos fogos. Hoje, assim, minha empresa faz software customizado. Então, assim, se você vai buscar um software no mercado e você não tem aquele software, hoje a gente consegue criar qualquer tipo de software que o cliente deseja. Resolver um problema, né? Qualquer problema. Então, assim, quero que faça entrega por drone. Que negócio bem moderno aí. Que já tentaram ou estão tentando de novo o tempo inteiro? Na verdade, tem vários experimentos, né? Dessa parte com inteligência artificial, que é, por exemplo, o drone levar do ponto da loja até o ponto das motos, né? Pra tipo, sair com veículo, tudo. Pra não ter esse trabalho do motoqueiro ter que se deslocar até a loja, no shopping. Então, assim, tem vários estudos, mas ainda é bem inicial. Mas, assim, se você quisesse fazer um sistema desse tipo, a gente conseguiria fazer. Ave Maria. Então, assim, qualquer sistema que não exista, que não esteja no mercado hoje, é possível fazer, desde que você tenha a ideia e o dinheiro necessário para a implementação, desde que exista o módulo que você queira fazer, é totalmente possível. Então, se eu quiser criar algo novo, eu tenho que
chegar com a ideia e com capital para você fazer a aplicação. A gente vê se é viável, né? Se matematicamente é viável. Ela... A gente chegou lá, né, na humanidade ainda. A pessoa fala, eu quero que o drone bate a porta. Difícil. Dá pra bater, só que ele vai estragar. Só que vai ter que fazer, vai ter que ter outras empresas ainda, não é só o sistema. Mas desde que tenha o equipamento, que tenha, dá pra fazer. E vocês têm a parte criativa dentro da empresa também? Tipo assim, preciso de tal coisa, mas eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Vocês têm uma equipe que pensa em como fazer? Geralmente o cliente, ele traz a ideia dele, né? Pronto. Hoje tem um cara que chegou com a dor assim e falou, tem isso daqui, queria uma solução. Geralmente as pessoas chegam com problemas até simples, não são tão complexos. Igual um problema bem legal foi um cliente trouxe há 4 anos atrás, quando não se falava em ChatGPT, ele trouxe, eu quero montar um programa que usando inteligência artificial, que eu pergunte para ele, ou dê a doença e ele me dê os pontos, né? Hoje, a ideia dele, ele acabou investindo tudo, mas o ChatGPT derrubou ele. Mas assim, a ideia foi excelente dele. Não era complicado, era um aprendizado fácil, baseado em informações claras, né? Questão de diagnóstico, assim, é algo até de certa forma simples, que deu um resultado, assim, bem legal para ele. Mas, assim, é o que eu falei, ele teve essa ideia tudo, não deve ter capitalizado o suficiente para fazer a ideia dele virar um ChatGPT, mas, assim, ele foi muito bem na ideia dele. O cliente foi muito bem na ideia dele, a gente deu suporte para ele montar a startup e tudo, mas hoje é o que ele falou, não faz... Já não faz muito sentido o que ele quer montar, porque o ChatGPT, ele na verdade engloba tudo, vai estar ligado com a internet. Então provavelmente vai dar um resultado até melhor do que a ferramenta que ele montou. Então, a gente tá aqui no Goiás. Quantos graus hoje mesmo? 35, 38. Hoje tá uma notícia que bateu 38 durante o decorrer do dia. Deve ser por isso que eu fiquei meio mole ali agora. E aí, pra isso, a gente trouxe uma confiança, né? Aqui com um gelinho pra... né? Um brinde, né? Comemorar. Saborear a vida. Avaliação sincera. Ótimo, hein? Boa. Desce redondamente. Não é propaganda. Esse gelo. Mas... Esse gelinho. Ficou bom. Pode confiar. Ficou bom. Nesse calor. Nesse calor ficou bom. Se beber, não dirija. Mas se for beber, me chama. Eita. Então, Ricardo, quais ações você tem em carteira? Quais ações? Eu busco ações focadas mais em dividendo, porque é o que eu falei, eu estou montando uma carteira previdenciária e hoje busco mais parte de questão de segurança. Então eu busco empresas com bons fundamentos. Show. Mas a pergunta, né, que eu acho que não quer calar aqui, é quando que você atingiu esse primeiro bilhão? Foi antes de construir essa carteira? Foi com a carteira ali na parte da carteira de investimento? O primeiro milhão ele veio quando? Então, assim, na verdade veio até antes de empresa. Eu comecei, na verdade, a guardar 20% com 26 anos. Comecei a guardar. E inicialmente investi em tesouro direto. Comecei a investir em tesouro direto, eu guardava ali, se for juntar aí os 15 anos, guardava uns R$2.000 por mês. Então, e conseguia ali um juros anual ali de uns 15%. Então, assim, assim, fazendo isso durante esses 15 anos, consegui atingir essa marca até antes de aumentar minha empresa, de estar hoje no passo que eu tô, até me expondo um pouco mais a risco, tudo, mas foi até simples do ponto de vista, por eu ter começado cedo. Se eu tivesse começado com 20 anos, eu teria bem mais do que, devido aos juros compostos, eu teria bem mais do que eu tenho hoje, estaria bem mais tranquilo.
E poderia, ou teria o mesmo resultado aportando coisa de R$1.000. Se eu aportasse R$1.000 no mesmo tempo, em 20 anos que eu tive, não em 15, eu teria atingido bem mais rápido essa meta aí. Ou teria investido a mesma coisa e tido o mesmo resultado. Então a gente tá falando que você trabalhou, né? Não Trabalhei, foi, Exato. não é trabalhei. mercado financeiro que Não foi o Tesouro Direto que deixou ele milionário. Foi juntar dinheiro. Muita gente, né, busca mercado financeiro com aquela visão romantizada de estou aqui, amanhã eu já tenho o dobro, depois de amanhã eu já tenho o triplo. Não, Tá falando de trabalho. Toda a base foi baseada em trabalho, foi baseado em juntar nada absurdo, coisa de sempre 10, 20% do meu salário. E a partir disso, aí eu consegui atingir uma meta baseada em todos os anos que eu juntei, não investindo em nada com muito risco, investia 10% em bolsa, mas todo o resto era tesouro direto, era investimentos mais conservadores. E a partir do momento que eu tive, que eu consegui atingir, aí que eu passei a buscar mais risco, forma, né? de me expor um pouco mais a risco para ganhar um pouco mais. A partir do treinamento de vocês, ela foi muito importante nessa base de escolha de ação. Era um momento que eu tinha dificuldade de escolher quais papéis eu teria ou não, e foi onde acabou tendo aquela confiança de escolher a ação com bons fundamentos, que acabou dando uma base. Mas nada disso seria possível se eu não começasse lá nos meus 26 anos a separar 10, 20% do que eu ganhava, aí começar a guardar, aí isso passou a se tornar uma realidade depois do 12º ano que eu comecei a ver todo aquele dinheiro passar a multiplicar dentro da minha carteira, eu ter realmente a noção de que eu tinha tomado uma boa decisão lá atrás. É a mágica da constância e da paciência, né? Paciência. Pô, 12 anos pra você ver de fato ali aquilo trabalhar por conta própria, de certo modo. Você tem que ter de fato a constância e entender que faz parte do processo, que não vai ser da noite pro dia que a gente vai ficar rico com o bolso, porque não vai. Vai enriquecer o seu trabalho. Não funciona dessa forma, e quem fala o contrário, a história mostra. Para você ganhar muito com bolsa, você tem que se arriscar muito. E o se arriscar muito geralmente não 50, traz 50, o ganho. É 50-50. Ou você pode ganhar muito ou você pode perder muito. E assim, o que eu vejo é que as pessoas entram acreditando que ela não acredita na perda, ela acredita no ganho. Aí é onde começa a acontecer o problema da pessoa realmente perder a economia que ela fez ao invés dela esperar, né, ter a paciência de esperar, aguardar, chegar, putz, agora é minha vez de realmente passar a ganhar dinheiro Aquilo, com né? isso. Eu entro querendo ganhar, penso que vou só ganhar, não vou perder. Aí por um mês ali mais ou menos eu tô de fato ganhando. Aí se instalou na sua cabeça um viés de confirmação, já era. Exatamente. Esse é um problemão. Aí você vai achar que vai ganhar sempre. E, cara, qual que é seu maior medo hoje? Receio sobre o futuro, né? Quando você pensa no que você já fez, né? Você olha, pô, já cheguei aqui, e agora? Hoje, mesmo empresa e parte financeira, estou hoje tão tranquilo assim em relação É claro, a pessoa depende muito do padrão de vida que a pessoa quer. Então assim, se eu quisesse ter um Mercedes ou... famoso meter o louco? ou ostentar algum tipo de riqueza, eu não estaria no ponto ainda suficiente. Eu prefiro a tranquilidade. Então assim, o que é tranquilidade? Tranquilidade é, se eu perder um cliente, não vai me afetar. Se qualquer cliente, posso perder hoje, qualquer cliente que eu tenha hoje não me afetaria. Posso falar, não vou trabalhar. Hoje eu trabalho com empresas que eu gosto. Todos os meus clientes, eu tinha mais clientes, cheguei até 10 clientes, eu dispensei os clientes que eu não tinha uma relação muito próxima. Hoje é difícil aceitar clientes novos, a não ser que tenha um projeto muito bom, ou que realmente seja um projeto
bem interessante, do ponto de vista, igual se chegasse alguém, quero fazer entrega com drone, é óbvio que eu aceitaria um projeto desse. Com certeza. Megalomania com projeto. O investimento seria muito, muito interessante. Mas assim, é o fato de você fazer o que você gosta. Hoje eu tenho condições de fazer o que eu gosto. Tenho um cliente há 22 anos. Caramba! 22 anos. Eu entrei com 19 anos. Esse cliente que eu falei que eu prestava serviço sozinho, eu tô nele ainda. Caraca! Eu estou nele ainda. O diretor é uma pessoa que eu faço tudo por ele. A gerência são pessoas que eu faço tudo por ele. Os supervisores de lá também são tudo pessoas assim, pessoas que querem prosperar, pessoas que querem progredir da melhor forma possível, da forma mais correta possível. E são pessoas que eu faço de tudo por eles, por isso. Por eles... são pessoas muito boas, não tenho reclamação desses meus clientes. E trabalho por gosto. Eu realmente faço o que... Eu acordo e faço aquilo que eu gosto hoje. Pra galera que é mais jovem, e é algo que eu já me perguntei bastante. É claro que cada um tem a sua resposta, mas... você... O que é a vida? Brincadeira. Não é o que é a vida. Mas... você acha que a pessoa ela faz bem o que ela gosta, ou ela gosta do que faz bem e aí a vida segue? Como é que foi pra você? Você aprendeu o negócio, você gostou, você começou a fazer bem e aí gostou? Se você for pensar, o trabalho, por mais que você goste, chega um ponto que ele cansa. Então assim, o que me motiva realmente são as pessoas. Por exemplo, eu tenho colaborador, nesse mesmo cliente, eu tenho colaboradores. São pessoas que eu tenho certeza, eles me representam. Eu não estando, eu tenho total confiança neles que eles me representam perante o cliente. Porque a gente tem uma relação não profissional ao ponto deles terem certeza que eu quero o bem deles, não como empresa, naquele ponto de explorar, mas do ponto de vista de realmente... eu quero que eles prosperem junto comigo e tenha as mesmas condições que eu tenho. E o meu cliente, ele vê isso, ele enxerga isso e aí passa a ser uma relação completa. Não existe o medo de um lado ou de outro, numa quebra de confiança que afete. Então isso dá uma tranquilidade em relação a trabalho, assim, paz, mas problemas acontecem. A gente tem brigas, a gente tem desentendimentos. Dedinho na Mas cara. assim, nada foge do âmbito pessoal de você ter uma rixa. Todos ali querem um bem do outro. A gente quer o bem da empresa porque aquelas pessoas estão ali e a gente está lutando por aquelas pessoas. Isso eu acho que fortalece a relação tanto dos meus colaboradores quanto com os meus clientes. Cada um tem seu sonho, né? E Cada um aí... tem seu sonho. Respeitar o sonho de cada um é importante. Trazer a história que cada um passa também é importante. Cara, construir isso aí é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É muito Imagina, difícil. ele tava falando também aquela questão de você conseguir engajar um time. Você pensa, pessoalmente, você tem uma certa dificuldade para engajar um time. Aí você pensa num cenário que ele teve que parar tudo para botar todo mundo remoto. O nível para você conseguir engajar uma pessoa que tá trabalhando de casa pode ser um pouco muito mais... Na verdade, não é um pouco. Vai ser muito mais difícil. Porque você não tem aquela integração do dia a dia que você pode fazer, sei lá, vamos tomar um café todo mundo junto aqui, vamos fazer uma call de café da manhã. Eu pego meu pão de queijo, você pega o seu pão de queijo, a gente toma um café online. A gente tenta manter esse engajamento através de eventos, né? A gente chama, vamos jantar, para ter realmente uma conversa mais fora do trabalho. Mas assim, como eu trabalho já trabalhava um tempo com as pessoas, com os colaboradores que estavam comigo, isso foi um pouco transparente. E eu tenho baixa rotatividade, então também acabou sendo tranquilo. Mas eu tenho dificuldade com as pessoas novas que entram, porque a pessoa nova que entra não entra no mesmo... Exato. Não entra no mesmo engajamento. É sobre você mostrar ao longo do tempo, não sei se faz sentido isso, então. Sim. Mostrar ao longo do tempo que faz sentido para a pessoa estar ali
Porque ela vai fazer sentido também para você. Sim, exatamente. E aí esse processo de alinhamento é uma espécie de lealdade, né? Porque a gente vai conseguir Lealdade. juntos, né? Lealdade. Mas não é fácil. Não. Mas juntos a gente vai conseguir ali trabalhando. Não é fácil. Pessoas são difíceis. É difícil você trabalhar com pessoas. Cada um tem sua personalidade. Às vezes o que é ofensivo para um não é para o outro. A gente tenta dar uma equalizada, mas tem o cliente. A gente tem que de certa forma, agradar o cliente. A gente também não pode... Não é um ambiente onde você pode fazer o que você quiser. Só que, assim, o que precisa ser feito. Todos sabem, todos têm esse comprometimento que precisa ser feito. E todos os meus clientes hoje, posso falar, que têm um engajamento com a gente muito forte. Eles sabem que a gente luta pelo negócio dele. Só que, assim, não consigo escalar esse tipo de coisa. Por isso que minha empresa hoje, ela não é tão grande, ela não é uma empresa de desenvolvimento muito grande, porque eu tenho, para seguir uma política dessa, você não consegue seguir a mesma política com 200, 300 pessoas num time. Então, eu preferi seleciono meus clientes, seleciono meus colaboradores, a pessoa que não se encaixa, infelizmente, nos deixa, ou sai pela empresa, a empresa acaba desligando, e a vida continua, a gente vai se adaptando, quem é bom fica. Não lembro de uma pessoa muito boa que eu perdi nesses anos aí, desde aí de 2012 que eu trabalho com a minha empresa aberta, realmente com funcionário. Tem pessoas que trabalham comigo desde 2012. Caraca, que bom, né? Desde a primeira vez ele... Funcionário número 1. Funcionário número 1. Teu funcionário número 1. E, cara, hoje para quem tá começando aí a pensar nessa área de tecnologia, né? Um caboclo mais novo, né? Possibilidades. E geralmente as pessoas pensam que elas têm que escolher algo ali na adolescência e aquilo para a vida inteira, né? Exato. O que você acha dessa área para quem está começando? É um mercado Não só saturado. tecnologia, né? É muito amplo isso, mas estou falando desenvolvimento de sistemas. Hoje é bem simples você desenvolver sistemas. Na verdade, a pessoa que ela é boa com lógica, ela consegue atuar muito bem nessa área. E hoje você tem uma facilidade enorme, questão de conteúdo. Quando eu comecei, eu tinha que ler livros. Então, assim, não tinha Google. Hoje, se você for no ChatGPT e digitar eu quero um programa como fazer um programa em Android. Ele dá a estrutura do programa. Não vai dar o programa pronto, mas, assim, todas as camadas do programa ele vai dar. Então, assim, você não tem que pensar que estrutura eu vou montar, o que eu vou fazer. Então, assim, é muito simples você criar algo. Então, assim, até eu acho que assim, que a programação em si, ou o desenvolvimento de sistema, ele vai mudar aí nos próximos anos. Ele vai acabar sendo não menos valorizado, mas, assim, o valor vai estar justamente nas ideias, na estruturação do sistema, e não mais somente na programação. A programação, ela vai ser algo necessário. Puramente executor, você fala? Puramente executor. Ela vai deixar de ter a mesma importância que tem hoje. E vai passar... Só que, assim, o que vai passar a ter importância? Justamente a ideia, a criatividade. A inovação o que também, montar, né? Como gerenciar. Então, assim, esse tipo de função, no futuro, eu acho que vai ser muito mais... Porque, futuramente, o programa, hoje com inteligência artificial, você consegue fazer algo que ele monte um programa minimamente bem estruturado, minimamente. Então, assim, para que eu vou precisar do programador no futuro? É uma área que o programador, naturalmente, ele vai virar o cara que cria. Não vai ter mais esse passo. Hoje o cara que define, ele passa para um programador e o programador vai lá e monta aquilo que a pessoa tá... Agora não, a pessoa que cria não. A pessoa que cria, ela detém aí poder da criatividade dentro do processo de desenvolvimento de sistema. Então, assim, se eu começasse hoje, eu iria para uma área dentro dessa, mais voltada
a essa parte de criatividade, de sistemas, experiência de usuário em questão de tela, coisas ligadas a marketing dentro da parte de TI. E menos nessa parte técnica de programação. Fica a dica. Fica a dica aí, viu, pra você. Cara, quais são seus sonhos? Onde você quer chegar, Ricardo? Quando eu montei meu plano de vida, eu queria chegar na minha aposentadoria como eu estou hoje. Então, assim, se eu for ver, eu atingi... É o que eu falei. Depende muito do padrão de vida que a pessoa quer ter. Se a pessoa quer ter uma Mercedes, a pessoa quer ter uma casa enorme, Então, assim, se a pessoa quiser ter essa vida, ela vai ter que trabalhar mais. Eu, do ponto de vista de vida, eu prefiro experiências. Eu gosto muito de viajar. Eu adoro viajar. Então, assim, eu sou uma pessoa que quero conhecer o mundo. Assim que possível. Hoje eu não posso, trabalho, tenho engajamento com os clientes, não posso me ausentar por 20 dias para fazer uma viagem que eu quero. Mas eu quero viajar aos principais lugares do mundo, quero ter experiência de estar em todos os lugares. Gosto muito de experiência esportiva, ir em jogos. Fui já em futebol americano, basquete, nos Estados Unidos. Esse tipo de experiência que eu quero ter. Eu não quero ter um carro melhor do que eu tenho, eu não quero ter uma casa melhor do que eu tenho. Eu quero experiências. Então esse é meu sonho. Hoje eu sou uma pessoa ainda produtiva, acho que eu tenho ainda um caminho profissional a seguir, tenho algumas metas profissionais por questão de desejo, mas assim, se eu parasse hoje de trabalhar, eu teria uma vida de acordo com o meu sonho. Então assim, eu posso dizer que eu atingi meu sonho de ter uma vida que eu não dependa de uma empresa, eu não dependo hoje nem da minha empresa, nem das empresas dos meus clientes. Então, assim, essa aí é a famosa liberdade financeira. Liberdade financeira. Exato. E ele Então, já assim, deu um check na experiência aqui, né? Que ele conheceu a 8ª maravilha do mundo, Goiânia. Então, assim, tenho moto, adoro andar de moto. Tenho 2 carros antigos que eu gosto de carro antigo. Tem um Fusquinha e um Gol 95, exatamente o ano quadrado. que eu... Gol bolinha? Não é bolinha. É o primeiro É o bolinha. Gol quadrado. Bolinha GTI. O primeiro bolinha. Então, assim, tenho esses 2 carros e assim, não troco pelo carro da minha esposa. Show de bola, cara. E agora eu acho que pra gente finalizar, qual que é uma dica que você dá pra quem quer alcançar esse primeiro milhão? Um caminho aí que ele possa seguir, que seja prático, que ele tenha consciência que ele vai chegar lá. Comece cedo. Comece o mais rápido possível. Hoje. Se possível, assim, estudar mercado financeiro é necessário. Você pode fazer isso durante os anos, mas assim, comece. Se você está com dívidas, tente o suficiente para você guardar dinheiro. Aí tem outras formas, arrumar outra fonte de renda, tentar fazer trabalho extra, hora extra, para limpar ao ponto de você falar, poxa, tô guardando 10% ao mês. Parece pouco? Parece. Hoje, por exemplo, minha filha, por exemplo, eu falo desde os 20 anos para ela, guarda pelo menos um pedacinho do que você ganha. Guarda um pedacinho. Se ela guardar esse pedacinho, na evolução profissional dela, ela vai conseguindo guardar mais. Aquela média vai dar para ela muito mais retorno do que uma aposentadoria. A tranquilidade que ela vai chegar nos 40, 50 anos vai ser muito grande. Se ficar uma dica, para mim, essa... Comece. Comece. Não sabe? Põe no Tesouro Direto, aí vai fazer o curso, mas comece porque funciona, mas demora, não é algo que é do dia para noite. E aí depois para frente, com toda a experiência que você tiver do mercado, aí com certeza você vai acabar ganhando mais dinheiro até e com mais segurança do que aceitar uma opção mais arriscada no começo e acabar perdendo tudo que você tem. Pô, bacana demais. Foi incrível. Cara,
Obrigado aí pela oportunidade. Prazerzão, Incrível Ricardo. conversar História contigo. maravilhosa, cara. Incrível conversar contigo. É um privilégio ouvir sua história, tá? Porque, assim, é mais uma prova de que a vida, ela é difícil, dá trabalho, Dá trabalho. mas existem coisas que a gente pode colocar na cabeça, cara, que fazem sentidos ali e vai deixar a gente feliz. Felicidade é sobre isso. É sobre isso. Dá trabalho, mas quando... se eu não tiver... Por exemplo, chega um ponto que eu não tenho saúde e não consigo mais trabalhar. Se você não Aproveitar, né? não tiver aproveitado tempo. esse tempo, você vai chegar num ponto que você fala, puxa, eu não consigo... Agora eu não consigo trabalhar, não tenho dinheiro e não tenho o que fazer. Aí você fica com depressão, ansiedade, Então, assim, a forma mais lógica de resolver todos esses problemas aí da vida é, desde que você tenha saúde, óbvio, a saúde ela é mais importante, é guardar um pedacinho do que você ganha para ter o controle de não gastar aquele dinheiro que você ganha e pensando que lá na frente você vai usar esse dinheiro de uma forma melhor até do que você está usando hoje, com menos esforço. Show. Foda. Valeu demais. Esse foi um episódio com o Ricardo, do nosso podcast Investidor Milionário. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Valeu.